que o Vinícius Calixto está na região de Juiz de Fora, Ubá, região muito afetada e com muitas mortes já contabilizadas e principalmente um número de desaparecidos que ainda é grande e está acompanhando a situação, fala com a gente ao vivo da região da Zona da Mata Mineira. E qual o cenário que você encontrou ao chegar por aí, Calixto? E quais são os últimos números que as autoridades confirmam? Boa tarde. É, pois é, pessoal, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Tem Método também. A situação muito crítica aqui em Juiz de Fora, pessoal, aqui em Minas Gerais. Eu estou aqui no Parque Bournier, um dos bairros mais afetados, inclusive, por esse temporal que atingiu aqui, principalmente na noite de ontem, aqui em Minas Gerais. Pessoal, olha, a situação nesse momento é de total tristeza aqui para o pessoal, principalmente para a vizinhança, porque é um bairro muito pequeno, um bairro muito pacato, em que as pessoas, todas elas se conhecem. Então, a todo momento aqui onde eu estou, as pessoas já estão subindo aqui com suprimentos, com água, com comida. Foi um dos bairros, de fato, mais afetados nesse temporal. Ao todo, 17 pessoas acabaram morrendo aqui só nesse bairro. No total, nós temos, só em Juiz de Fora, 23 mortos e os outros 5 mortos confirmados no bairro de Ubá, que é na verdade, o município vizinho. Aqui é Juiz de Fora. Um total de 47 pessoas desaparecidas ainda até o momento, 440 pessoas desalojadas por conta desse temporal. A Defesa Civil de Minas Gerais toda aqui empenhada, mais de 800 agentes trabalhando, principalmente nas áreas onde há encostas, algumas pessoas que moram em áreas de risco, porque há previsão de novas chuvas, inclusive agora há pouco, uns 2 minutinhos antes de eu entrar ao vivo aqui com vocês, eu recebi aqui o alerta da Defesa Civil no meu celular, dizendo que há uma previsão de pancadas fortes de chuvas ainda nesse momento. Começa a chover, uma chuva leve, mas há essa previsão ainda de chuvas muito fortes, segundo o próprio tenente do Corpo de Bombeiros, o Henrique Barcelos. Só na madrugada foram 40 chamadas emergenciais e por vias bloqueadas, isso aqui em Juiz de Fora. 9 pessoas já foram resgatadas com vida e 12 casas desabaram aqui nesse bairro onde eu estou, no Parque Bournier, que é onde ficou a situação pior aqui em Juiz de Fora, pessoal, mas é uma mobilização muito grande, outros bairros aqui a todo momento passando viaturas do Corpo de Bombeiros nas ruas principais. Houve transbordamento de uma parte aqui do Rio Paraibuna que corta aqui essa parte do centro de Juiz de Fora, uma parte próxima também à prefeitura. Segundo ainda a própria prefeitura, esse movimento vai continuar. Foram mais de 209 milímetros chovidos em mais de 7 horas, ou seja, foram 586 todo no mês de fevereiro. Ou seja, isso que choveu só de ontem para hoje, em 7 horas, era o esperado para o mês todo. E a cidade, de fato, não estava preparada para isso, vindo a acontecer, então, essa tragédia. Ainda 47 pessoas desaparecidas e mais de 20 pessoas mortas, já 23 ao todo confirmadas, infelizmente. Claro que a gente vai seguir atualizando por aqui toda a situação de Juiz de Fora. Ô Calixto, a gente consegue observar, inclusive nas imagens que você mandou e que a gente tem aí da cidade também, que a maior parte das mortes foi, de fato, por deslizamento de terra, certo? Desmoronamento. Há muitos morros aí em Juiz de Fora e também em Ubá. Muitos morros sim. Inclusive, isso até que o Coronel Barcelos estava falando do Corpo de Bombeiros, isso inclusive estava dificultando um pouco o trabalho dos bombeiros, porque as áreas onde essas pessoas ainda estão desaparecidas são áreas de solo encharcado e áreas exatamente de muitos morros. Então, para a localização, para a chegada das equipes nessas áreas, já estava sendo difícil desde cedo. E também cães farejadores estão sendo utilizados para que essas vítimas possam ser localizadas o quanto antes, principalmente as vítimas que ainda estão com vida, ali podendo sobreviver, mesmo soterradas. O coronel também confirmou que há muitas crianças e idosos entre essas vítimas que ainda estão desaparecidas, mas de fato é uma área, pessoal, rodeada de morros. Eu, quando cheguei aqui com o nosso motorista Everton Alves, foi a primeira coisa que eu notei. São muitos morros e a gente já via desde cedo aquele rastro, sabe, de deslizamento, casas embaixo, assim, destruídas na parte de baixo, na base desses barrancos, assim. Então, a situação muito complicada, muito crítica aqui em Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de cobrir deslizamentos no litoral sul de São Paulo, né, no Guarujá e também em Santos. E o que os bombeiros falam é isso que o Calixto está falando, né, que o tempo ele é um aliado, porque muitas vezes, dependendo de como essas construções são levadas pela lama, elas formam células de sobrevivência.
né? Enfim, eles não param até que consigam, né, chegar a essas vítimas que estão desaparecidas. Ô Calixto, minha pergunta para você é a seguinte: você falou de mobilização. Essa mobilização, ela é intensa, digo, de órgãos, né, públicos, da força da prefeitura, do corpo de bombeiros, né, que você citou, ou é mais de pessoas, vizinhos? E como é que tá o tempo por aí e previsão, né, se vai voltar a chover, porque isso também atrapalha muito os trabalhos. Então, Ivan, nesse primeiro momento, a mobilização é dos próprios vizinhos aqui no bairro Parque Bournier, porque aqui, como eu falei, de fato, foi a pior situação. Então, a todo momento, são carros passando. Pra vocês terem uma ideia, o nosso carro aqui, o carro da Band, o nosso carro da imprensa, a gente teve que parar um pouco mais abaixo, que é para não deixar a rua sem espaço, para que as combis, principalmente, essas combis, essas caminhonetes que trazem maior quantidade de suprimento, para que elas possam ter livre trânsito aqui, para que elas não possam ser embarreiradas por nada, porque o pessoal aqui está de fato precisando bastante, só que essa mobilização, Ivan, está vindo mais dos moradores. Eu ainda não vi, pelo menos até o momento, daqui a pouquinho eu vou dar uma ida ali em cima para ver mais de perto ainda a situação, mas até o momento eu não vi nenhuma viatura oficial, nem mesmo de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, não, pelo menos até o momento, só mesmo uma grande mobilização desses moradores que estão aqui a todo momento se ajudando. Tudo bem, Vinícius Calixto vai chegar, vai continuar por lá, atualiza pra gente e aciona aqui a Band News FM qualquer novidade aí em relação a possíveis sobreviventes e os trabalhos de busca. Calixto, obrigada pelas informações.